Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver. Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das viradas de chave mais importantes da história. É a transformação que criou as nações como a gente as conhece hoje. Vamos juntos nessa jornada, da época dos senhores feudais até o poder absoluto dos reis. Então, a grande pergunta que vai guiar a gente aqui é: como é que pode? Como um poder que estava todo espalhado, dividido entre inúmeros nobres, de repente se concentrou, de uma forma tão impressionante, nas mãos de uma única pessoa, o rei? Para a gente sacar o tamanho dessa mudança, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender como era o mundo antes, na Europa feudal. Era literalmente um poder em pedaços. Olha, a mudança foi de virar o mundo de ponta cabeça. De um lado, no feudalismo, o poder era todo dividido, a economia se baseava na terra e cada exército era leal a um nobre específico. Do outro, no Estado moderno, o poder se centraliza no rei, a economia bomba com o comércio e as cidades e surge um exército nacional leal ao Estado. É uma transformação completa de paradigma. E esse sistema antigo não acabou assim numa boa, não. Ele desmoronou, e foi por causa de uma crise pesada com vários fatores. A peste negra, que dizimou a população, o crescimento das cidades e do comércio, que mudou a economia, e as guerras sem fim entre os próprios nobres, que acabaram enfraquecendo todo mundo. E no meio desse caos todo, alguém viu uma oportunidade de ouro, os reis. Eles perceberam que poderiam se fortalecer, principalmente porque um novo grupo social muito poderoso começou a surgir e a se aliar a eles. E aqui está o pulo do gato, a burguesia. Pensa só, para um comerciante daquela época, o mundo feudal todo fragmentado era um pesadelo. Cada lugar com sua regra, sua moeda, seu imposto. Para eles, um rei forte, com um reino unificado, com leis e moedas únicas, era o cenário perfeito para fazer negócios. O rei não era uma ameaça, era o melhor sócio que eles poderiam querer. E foi justamente dessa aliança, dessa parceria de interesses entre o rei e a burguesia, que começou a nascer uma estrutura política totalmente nova, o Estado moderno. Isso aqui é quase uma receita de bolo, sabe? Os ingredientes essenciais para o Estado moderno. Precisa de um território com fronteiras definidas, precisa de soberania, que é o poder supremo ali dentro, precisa de um exército nacional permanente, um sistema de leis que vale para todo mundo e, claro, impostos para bancar tudo isso. Essas características são a base dos países até hoje. Bom, essa nova organização, o Estado, foi se fortalecendo, até que atingiu o seu auge. E o auge foi um sistema onde o poder do rei era praticamente total. Bem-vindos à era do absolutismo. E o que significa absolutismo? É quando não existe separação de poderes. O rei criava as leis, o rei executava as leis e o rei julgava quem as descumpria. Era tudo concentrado em uma só pessoa. A palavra do monarca era, sem exagero, a lei. Mas esse poder todo não se apoiava só na força militar, não. Tinha muita ideia por trás, muita teoria. Vários pensadores da época deram a justificativa intelectual para os reis. Tinha quem defendesse que o poder do rei vinha diretamente de Deus. Outros diziam que sem um governante forte, a sociedade viraria um caos, uma guerra de todos contra todos. E tinha até quem falasse que o governante podia e devia fazer de tudo para se manter no poder. E se a gente precisasse de um rosto para personificar o absolutismo, seria o de Luís XIV, o famoso Rei Sol da França. A frase dele, «L'État, c'est moi», o Estado sou eu, resume tudo perfeitamente, não é? E ele não só falou, como viveu isso. Foram 72 anos no trono, o reinado dele foi tão longo e tão poderoso que ele virou o grande modelo, o espelho para todos os outros reis absolutistas da Europa. Só que, na história, nada dura para sempre. E essa ideia de um poder absoluto, sem limites, começou a ser questionada. Vamos ver agora como esse sistema todo começou a ruir. E não foi uma coisinha só, não. Foi uma reação em cadeia de eventos. A Revolução Gloriosa na Inglaterra, que já botou um limite no poder do rei. Depois, o Iluminismo, que espalhou ideias revolucionárias sobre direitos, liberdade e separação de poderes. E, claro, a Revolução Francesa, que foi o golpe final, derrubando e executando o rei. Foi o fim do absolutismo. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Conceitos que pra gente hoje são básicos, como democracia, direitos humanos, a separação dos poderes, nada disso caiu do céu. Tudo isso nasceu da luta, do combate a esse sistema absolutista que a gente acabou de ver. Fica a pergunta então, quais dessas ideias nascidas lá atrás a gente ainda defende com unhas e dentes hoje em dia? Professor Paulo PCD,
onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver.